Olá, aqui é a Ana. Tô passando rapidinho só para dizer que nessa semana nós estamos oferecendo um super desconto de 30% na compra do nosso curso English for Life, que é um curso completo com mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado. Então, se você deseja aprender inglês, não perca essa oportunidade. Para garantir os 30% de desconto, basta utilizar o cupom BLACK. Na hora da compra, quando você estiver preenchendo os seus dados, tem um campo lá escrito cupom. É só colocar a palavrinha BLACK. Mas o cupom só é válido do dia 25 de novembro de 2024 até o dia 29 de novembro de 2024. Então não perca essa oportunidade, não deixe para depois. É a sua chance de aprender a falar inglês por um precinho bem bacana. Então é isso, see you later! Last weekend, Emily and her brother James decided to go for a walk in the forest. Before they left, Emily reminded James to bring a map and a flashlight. "Better safe than sorry," she said, but James just laughed. "We don't need all that stuff. I know the forest like the back of my hand," he replied confidently. As they walked deeper into the woods, the sky grew cloudy, and soon it started to rain. The paths became slippery, and the trees all looked the same. After a while, James stopped and looked around. "Wait, which way did we come from?" he asked nervously. Emily rolled her eyes. "I told you so. This is why I said we should bring the map." Luckily, they bumped into another person who was also hiking in the forest, and helped them find their way home. James admitted to Emily, "Next time, I'll listen to you." Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. Last weekend, Emily and her brother James decided to go for a walk in the forest. Before they left, Emily reminded James to bring a map and a flashlight. "Better safe than sorry," she said, but James just laughed. "We don't need all that stuff. I know the forest like the back of my hand," he replied confidently. As they walked deeper into the woods, the sky grew cloudy, and soon it started to rain. The paths became slippery, and the trees all looked the same. After a while, James stopped and looked around. "Wait, which way did we come from?" he asked nervously. Emily rolled her eyes. "I told you so. This is why I said we should bring the map." Luckily, they bumped into another person who was also hiking in the forest and helped them find their way home. James admitted to Emily, "Next time, I'll listen to you." Very good. Olha só então. Last weekend, Emily and her brother James decided to go for a walk in the forest. Então, last weekend, no último final de semana. Weekend, fim de semana, né? Então, last weekend, no último final de semana, Emily and her brother James, Emily e o seu irmão James, ou Emily e James, o irmão dela, Emily e o irmão dela James, decidiram to go for a walk, ir para uma caminhada, ir caminhar, né? Go for a walk, ir para uma caminhada, ir caminhar in the forest, em a floresta, na floresta. Então, no último final de semana, Emily e o seu irmão James decidiram ir caminhar na floresta, ou ir fazer uma caminhada na floresta. Before they left, before, antes, they, eles, né? Left, além de ser lado esquerdo, também é o passado de leave, que é sair, partir, deixar, ir embora. Então, before they left, antes de eles saírem, Emily reminded James to bring a map and a flashlight. Emily reminded James. Emily lembrou ao James. To bring, remind é lembrar, né? Então, Emily lembrou ao James, recordou ao James. To bring é trazer. Também pode ser, né, levar.
principalmente porque eles estão indo a um local. Então, Emily lembrou ao James de trazer um mapa e uma lanterna, de levar um mapa e uma lanterna, tá? Flashlight, lanterna. Better safe than sorry é o famoso é melhor prevenir do que remediar, tá? Better safe than sorry. Melhor prevenir do que remediar. She said, ela disse. But James just laughed. Mas o James apenas riu, né? Ó, laugh é rir. Laugh, rir, tá? Então, laughed, riu. Mas o James apenas riu, simplesmente riu. Lembrando aqui que o just, ele pode ser utilizado para dar ênfase, para dizer que algo acabou de acontecer, ou no sentido de apenas. Então, aqui poderia ser, mas o James simplesmente riu, ou apenas riu, né? Ele só deu uma risada. We don't need all that stuff. We don't need all that stuff. We don't need, nós não precisamos, all, tudo, todos, that, fazendo referência ao que foi dito anteriormente, e o stuff, coisas. Então, nós não precisamos de todas essas coisas, nós não precisamos disso tudo. I know the forest like the back of my hand. I know the forest like the back of my hand. Ó, know é o verbo saber ou conhecer. Então, I know the forest, eu conheço a floresta, like the back of my hand. Se você fosse traduzir literalmente, ficaria como, né, atrás da minha mão, a parte de trás da minha mão, o dorso da minha mão. Porém, isso aqui é uma expressão, né, que corresponde a eu conheço algo como a palma da minha mão, eu conheço muito bem alguma coisa. I know something like the back of my hand significa que eu conheço muito bem aquilo ali. Então, I know the forest like the back of my hand. Eu conheço a floresta como a palma da minha mão, eu conheço a floresta muito bem. He replied confidently. He replied, ele respondeu, reply é responder. E confidently, confiantemente, com confiança, tá? Confident é confiança, então he replied confidently. Ele respondeu com confiança, convicto, né? As they walked deeper into the woods, the sky grew cloudy and soon started to rain. As they walked deeper into the woods, as they, conforme eles, walk, caminhar, e walked está conjugado no passado. Então, conforme eles caminhavam, à medida que eles caminhavam, deep tem a ver com profundo. Então, deeper seria ali mais profundamente, se aprofundavam. Into the woods. The woods seria outro jeito de se referir à floresta, ao bosque, porém, the woods é uma região menor do que forest, tá? É uma área menor de árvores do que a floresta, tá? Então, conforme eles se aprofundavam na floresta, se aprofundavam no bosque, né? Conforme eles entravam mais fundo no bosque, the sky grew cloudy. Grew é o passado de grow. Grow é o verbo crescer. Aqui, o grew, ele está atuando como um verbo de ligação, né? Ele vai indicar uma mudança de estado. Em inglês é comum, né, usar certos verbos de ligação. O grew, get, become. Então, o céu tornou-se, ficou cloudy, nublado, tá? Cloudy tem a ver com nublado. Cloud é nuvem. Então, cloudy, nublado. Então, o céu ficou, tornou-se nublado. And soon, breve, logo. Então, e logo, it started to rain. Começou a chover. The paths became slippery. The paths became slippery. Paths são caminhos, né? Então, os caminhos, as passagens, became, ficaram, tornaram. Become é ficar, tornar-se. Became é o passado. Então, became slippery, se tornaram escorregadios, né? Os caminhos ficaram escorregadios, as passagens ficaram escorregadias. Slippery tem a ver com escorregadio, que está escorregando. Então, as passagens ficaram escorregadias. And the trees all looked the same. And the trees, e as árvores, né? Tree é árvore. Então, e as árvores, all, todas, looked the same, pareciam as mesmas, né? Lembra que look, além de ser o verbo olhar, também pode ser utilizado para descrever a aparência. Então, e as árvores todas pareciam as mesmas, pareciam iguais, todas as árvores pareciam iguais. After a while, depois de um tempo, né? While é um período de tempo, também pode ser utilizado como enquanto, tá? Então, after a while, depois de um tempo,
James stopped and looked around. James stopped, o James parou and looked around, e olhou ao redor, né? Wait, which way did we come from? Wait, espera aí. Which way, qual caminho, por qual caminho did we come from? Nós viemos, né? O did aqui está modificando o come, que é o verbo vir. Então, por qual caminho nós viemos? De onde nós viemos? He asked nervously. He asked nervously. Ele perguntou nervoso, né? Nervosamente. Ele perguntou nervoso. Aflito, né? Esse nervoso aqui seria aquele nervoso de aflito, ansioso, preocupado. Emily rolled her eyes. Emily rolled her eyes. Emily revirou os olhos dela, né? If you roll your eyes, né? Se você roll your eyes, significa que você revira os seus olhos. Então, Emily rolou os olhos dela. Emily revirou os olhos. I told you so. I told you so significa eu te avisei, né? I told you so. Eu te avisei. This is why I said we should bring the map. This is why. Este é o porquê. É por isso. I said, eu disse, we should, que nós deveríamos, bring the map, trazer o mapa, né? Bring the map, trazer o mapa. É por isso que eu disse que nós deveríamos trazer o mapa. Luckily, 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 felizmente, com sorte, they bumped into another person. They bumped into another person. Eles esbarraram, né? Bump into é você encontrar coincidentemente alguém. Então, eles esbarraram com uma outra pessoa. Who was also hiking in the forest. Who was also hiking in the forest. Quem estava também caminhando na floresta, né? O hike é uma palavra que pode ser utilizada como verbo e como substantivo, né? E indica essa ação de caminhar, fazer uma caminhada, e geralmente caminhadas mais longas, tá? Então, who was also hiking in the forest, que também estava caminhando na floresta, né? Uma outra pessoa que também estava caminhando na floresta, and helped them find their way home. And helped them. E ajudou a eles, os ajudou a encontrar, né? Find, encontrar ou achar, their way home. Their, adjetivo possessivo para they, então deles. Way, jeito, caminho ou maneira. E home, casa. Então, eles esbarraram com outra pessoa que também estava caminhando na floresta e os ajudou a encontrar o caminho deles para casa, né? Os ajudou a achar o caminho deles de volta para casa. James admitted to Emily. James admitiu para Emily. Next time, I'll listen to you. Next time, da próxima vez, I'll listen to you. Eu vou ouvir você, eu te escutarei, né? Esse apóstrofo com LL, verbo will. Então, I'll listen to you, eu vou te ouvir. Da próxima vez eu escuto você, ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso, texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Last weekend, Emily and her brother James decided to go for a walk in the forest. Before they left, Emily reminded James to bring a map and a flashlight. Better safe than sorry, she said, but James just laughed. We don't need all that stuff. I know the forest like the back of my hand, he replied confidently. As they walked deeper into the woods, the sky grew cloudy, and soon it started to rain. The paths became slippery, and the trees all looked the same. After a while, James stopped and looked around. Wait, which way did we come from? He asked nervously. Emily rolled her eyes. I told you so. This is why I said we should bring the map. Luckily, they bumped into another person who was also hiking in the forest and helped them find their way home.
James admitted to Emily. "Next time, I'll listen to you." Last weekend, Emily and her brother James decided to go for a walk in the forest. Before they left, Emily reminded James to bring a map and a flashlight. "Better safe than sorry," she said, but James just laughed. "We don't need all that stuff. I know the forest like the back of my hand," he replied confidently. As they walked deeper into the woods, the sky grew cloudy, and soon it started to rain. The paths became slippery, and the trees all looked the same. After a while, James stopped and looked around. "Wait, which way did we come from?" he asked nervously. Emily rolled her eyes. "I told you so. This is why I said we should bring the map." Luckily, they bumped into another person who was also hiking in the forest and helped them find their way home. James admitted to Emily, "Next time, I'll listen to you."